Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Paulo Autuori, que depois dessa vitória, do Cruzeiro contra o Fortaleza, muita gente até me perguntou também se teria alguma possibilidade, por exemplo, dele seguir como técnico do clube e para o próximo ano o que o Cruzeiro tem em mente. Eu quero comentar aqui com vocês qual é o planejamento do Cruzeiro, da diretoria para esse próximo ano, que obviamente o Paulo Autuori fazendo esse trabalho, espero eu conseguindo aí quem sabe mais 2 vitórias consecutivas e salvando o Cruzeiro da zona do rebaixamento, obviamente vai ser muito querido pela torcida. Que se o Zé Ricardo tivesse feito um trabalho, por exemplo, ali, tirar o Cruzeiro da zona, manter ali em décimo primeiro lugar, eu não ficaria surpreso se ele fosse mantido, por exemplo, para o próximo ano. Porém, o Autuori sendo uma parte da comissão do Cruzeiro, eu não sei até que ponto isso seria viável. Mesmo se ele ganhasse todos os próximos jogos, se ele seria mantido ou não para o próximo ano, que deu para ver que foi realmente uma insistência bem grande para ele assumir essa vaga de interino. Quem dirá então para ele ficar mais um ano como treinador? Mas enfim, dessas idas e voltas dele, eu não desconfiaria sobre isso. Eu quero comentar então com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. Quando chegarmos nessa meta, vamos realizar um sorteio aqui de uma camisa ao seu gosto, qualquer uma que você querer, com uma parceria lá com a DG Store. Então se você puder deixar seu like e se inscrever, nos ajuda bastante e ainda concorre a essa camisa aí que vamos sortear. Bom, então o Paulo Autuori que assumiu, no caso, contra o Fortaleza e já conseguiu esse resultado importantíssimo, com uma vitória de 1-0, o que tirou o Cruzeiro da zona do rebaixamento. E olha que tem um jogo a menos em relação ao Bahia, que é o primeiro time da zona, com 38 pontos conquistados. Então, o Autuori já tem 67 anos de idade, ele já falou então sobre algum tempo, no caso, que não queria mais, por exemplo, ser treinador, queria virar apenas auxiliar, que já aconteceu isso, várias vezes, desde quando ele assume o Atlético Paranaense, no caso, aqui em 2016, 2017, quando ele assumiu então ali, no caso, o comando do Atlético Paranaense, e ele volta a ser esse coordenador técnico e depois numa função de treinador, Foi engraçado isso porque ele já falou várias vezes que não queria mais ser treinador e acabou então, aconteceu isso, e a expectativa então era de que ele seria como um coordenador técnico de outros clubes, o que até aconteceu. Ele foi coordenador técnico do Atlético Paranaense depois que ele terminou esse trabalho como treinador, mas logo depois ele foi comandar o Ludogorets lá da Bulgária e depois o Atlético Nacional da Colômbia. Aí ele passou então um tempo, 2019, no caso como coordenador técnico do Santos, aí assume como treinador de novo 2020, no Botafogo e no Atlético Paranaense, volta como coordenador técnico do Atlético Paranaense, depois passa por Goiás e Internacional, até assumir o trabalho de treinador no Atlético Nacional da Colômbia. Uma bagunça, até deixei aqui para vocês o site do Gol, no caso que dá para você ver melhor essa ida e vinda dele em vários clubes do futebol brasileiro e também lá do Atlético Nacional da Colômbia, que ele tem uma identificação, Enfim, aí então pelo Cruzeiro, assume em agosto desse ano como coordenador técnico e menos de um mês depois, quando o Pepe é demitido, já surge essa possibilidade do Autuori assumir essa função de técnico no Cruzeiro, que ele não aceitou, ele realmente não tinha um interesse e só depois que teve a demissão do Zé Ricardo que ele aceitou. Então não acho que foi algo fácil de convencer, porque ele já tinha em mente que não queria voltar a essa função. Você pode ver que no lugar do Zé Ricardo ele não quis, e o Cruzeiro, quando demite o próprio Zé Ricardo, não assumiu o Paulo Autuori já no domingo ali, Não, esperou ali segunda, só na terça-feira que tivemos essa confirmação com o anúncio oficial ocorrendo na tarde, Então demorou ainda um pouco para anunciar. Enfim, é um técnico bem experiente, sim, já passou por vários times do Brasil, foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro, no caso lá em 1997, voltou em 2007 e em 99 também para o clube. Não teve ótimas passagens nesse período, 2007 até que ele começa bem, mas ficou tão pouco tempo até ir para o futebol do Catar. Passou também pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelos clubes lá do futebol português. Só para você ter uma ideia, ele trabalha como treinador mesmo desde 1986, é inacreditável, Lá no Nacional, Nacional de Portugal, Trabalhou um bom tempo por lá também, como jogador também, vou até ver se eu acho aqui, mas enfim, é um técnico que, mesmo que ele vença aí, os próximos jogos do Cruzeiro, não acho que ele fique para o próximo ano, Também nem seria o meu plano, porque apesar de ser muito importante, essa vitória dele, deu para ver que foi o estilo de jogo dele mais retrancado e no contra-ataque que o Cruzeiro conseguiu vencer o Fortaleza, mas não acho que ele seja o estilo de jogo que a SAF gostaria e nem que ele mesmo, como coordenador técnico do Cruzeiro, gostaria, Porque eu acho que o Cruzeiro ficando numa Série A, certamente pro ano que vem vai buscar algumas alternativas de técnicos mais ofensivos.
que eu já falei sobre isso com vocês aqui no canal e quero mostrar aqui novamente. Bom, então vale destacar que o plano 1, basicamente, do Cruzeiro seria justamente esse aqui, ó, do Fernando Gago, técnico argentino de 37 anos de idade, que fez um ótimo trabalho pelo Racing em 2021 até 2023, quando ele deixou o clube, tá? Deixou o clube, assim, depois de uma sequência de resultados não muito bons, mas sinceramente eu acho que se o Racing quisesse, se o Fernando Gago quisesse ficar no Racing, ele teria sim continuado, tá? Ele é aquele mesmo jogador que jogou muito tempo no Real Madrid, passou também no Boca Juniors e só tem 37 anos de idade, então tem idade, por exemplo, aí para continuar jogando, né? Se ele quisesse, por exemplo, não foi o que aconteceu, mas se aposentou aí depois desse bom período com passagens pela seleção e também pelo Real Madrid e Boca Juniors, né? Então 37 anos de idade, é técnico bem novo, tá? Não tem como falar que ele já é um técnico experiente e tudo mais, não. Poucas passagens aqui, ó. Começa como técnico no Vélez, o clube onde ele já teve passagem também como jogador, e passou aí então depois na base desse clube, depois pelo Aldosivi Civi, que é um time lá da Argentina, 26 jogos, 7 vitórias, e pelo Racing teve esse bom desempenho então, principalmente na temporada passada, que pelo Racing ele teve um aproveitamento de mais de 65% dos pontos, levou a equipe então a Libertadores, 53 jogos com 30 vitórias, nesses 53 jogos ele perdeu apenas 11, é realmente um número bem impressionante, e no ano passado 53 jogos, 21 vitórias, mesmo assim ele teve um aproveitamento superior aos 54% dos pontos, não foi ruim não o desempenho dele, e é um treinador que seria, por exemplo, o plano 1 da diretoria do Cruzeiro, tá? Caso a Raposa ficasse na primeira divisão, eu já trouxe aqui essas informações para vocês em outro vídeo na semana passada, mas seria o plano A. O Cruzeiro ficou na Série A, trazer então o Fernando Gago para ser uma alternativa de um técnico com um estilo de jogo mais ofensivo, bem diferente do que seria, por exemplo, o Paulo Tuori, que eu concordo, eu acho que o Cruzeiro errou muito nas escolhas de técnicos desse ano, muito por conta do período, né, no momento. Por exemplo, traz o Pesolano, no caso ele já queria deixar o Cruzeiro e insistiu com ele até março. Quando traz o Pepa, que não teve o Campeonato Mineiro para trabalhar, já começou no Campeonato Brasileiro, e aí quando começou a oscilar, acabou não segurando, né, esse cargo no clube, nem achava ele um técnico ruim, muito pelo contrário. Se ele tivesse chegado no Campeonato Mineiro, certamente eu acho que o Cruzeiro poderia estar muito mais bem colocado hoje, quem sabe ali em 12º, 11º lugar, tranquilamente. Não foi o que aconteceu, e eu espero que ano que vem, com a chegada de um novo técnico, seja já no Campeonato Estadual, tendo um período muito maior, né, para trabalho, e que possa realmente pedir os jogadores para contratar. Enfim, quero saber se você concorda comigo ou não. Estou curioso para saber o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Bom, e mais um também que estava na mira, também argentino, também com passagens no futebol espanhol, dessa vez pelo Barcelona, o Gabriel Milito, ele que, no caso, é treinador que estava no Argentino Júnior. Duas equipes, então, vamos colocar ali, medianas do futebol argentino, não são os maiores, Boca Juniors, River Plate, Independente, não. Mas são clubes ali que foram, inclusive, classificados para a mesma edição de Libertadores, o Gabriel Milito e, no caso, o Fernando Gago, que tiveram bons trabalhos. O Gabriel Milito, um pouco mais experiente, começou como treinador na mesma época também, passou aí, então, eu vou deixar aqui para vocês, ó, no Estudiantes e no Independente, teve um desempenho ok pelo Estudiantes do futebol argentino, primeira passagem em 2015 muito boa, passa depois no Independente em 2017, 14 jogos, só venceu 6, logo depois foi demitido, passou um tempo no futebol chileno e nesses últimos 3 anos lá no Argentino Júnior, até ele sair no meio do ano, que vai lembrar, o Cruzeiro procurou ele no lugar do Zé Ricardo, que no caso antes do Pepa foi demitido, antes da chegada do Zé Ricardo. O Gabriel Milito foi consultado, porém ele não tinha interesse de voltar a trabalhar nesse ano. Ele queria passar um tempo aí de férias e voltar a trabalhar apenas em 2024, ficando 5 meses e meio parado. No Argentino Júnior foram 3 anos de trabalho, nesse período então um pouco mais de 140 jogos e 67 vitórias nesse período, um aproveitamento próximo dos 60% dos pontos lá no Argentino Júnior. Não teve um desempenho ruim, tá? Nesse ano caiu um pouco mais de rendimento do que foi em relação à temporada passada, quando conseguiu, por exemplo, levar a equipe do Argentino Júnior para a Libertadores, mas de qualquer forma, acho sim um bom técnico, bem experiente em relação a jogador, né? Agora como treinador já tem esse trabalho dele desde 2015, quero saber então a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Dentre esses dois nomes, qual que você preferiria? Se você concorda também comigo que essa possibilidade do autor seguir para o ano que vem é bem pequena, vai depender muito mesmo, no caso do desempenho dele, mas apesar disso, é muito mais da vontade do treinador de seguir, mas obviamente já deixando claro esse não interesse dele, nem de assumir como interino, que foi bem difícil até aceitar, e, por exemplo, para continuar como técnico, então, eu acho que é bem complicado até de se imaginar, né? Pode deixar a sua opinião, então, aqui embaixo nos comentários.
Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar outras sugestões de conteúdos para vocês e nos vemos então numa próxima. Valeu!